Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos a mais um domingo da Grande Quaresma. O domingo de hoje, o domingo de São João Clímaco. Se no primeiro domingo nós aprendemos o que é a verdadeira fé, no segundo domingo, no domingo de São Gregório Palamas, nós aprendemos o que é, até onde nos leva a essa verdadeira fé, qual o objetivo dessa fé verdadeira, que é a deificação do homem, a união do homem com Deus. No domingo anterior, nós vimos como é que nós chegamos a esta deificação, que é através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois disse o Senhor naquele evangelho: quem quiser me seguir, toma a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. E no domingo de hoje, no domingo de São João Clímaco, nós aprendemos contra quem nós lutamos. E nós lutamos contra nós mesmos e contra os demônios. Como nos disse o santo apóstolo Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue que nós lutamos, mas nós combatemos contra os espíritos deste mundo, contra os poderes e potestades, contra os principados e potestades, contra os poderes tenebrosos deste mundo e especialmente contra a nossa própria carne. Pois, ao tomarmos a cruz e renunciarmos a nós mesmos para seguirmos a Cristo, nós entramos em luta contra a nossa própria carne. E São João Clímaco é modelo para a Igreja Ortodoxa e um grande professor de como nós lutamos contra a nossa própria carne. São João Clímaco, também conhecido como São João da Escada, que escreve uma leitura que é indispensável para nós, inclusive nos tempos da Quaresma, que é a Escada do Céu, onde passo a passo São João Clímaco nos vai ensinando a lutar contra a nossa carne, contra os nossos vícios em todas as suas esferas, para que de fato possamos carregar a cruz e, carregando a cruz, seguir Cristo rumo à nossa santificação. No Evangelho de hoje, quando Jesus desce, Jesus encontra um rapaz com seu pai, um rapaz que o pai disse a Jesus que desde a infância era possesso pelo demônio. Um demônio que prejudicava aquele rapaz e aquela família de maneira insuportável e atormentadora. O pai disse que desde moço aquele demônio jogava aquela criança no fogo para o queimar e na água para o afogar. E ele espumava, e ele debatia, e ele se debatia com muita violência. E os discípulos de Cristo, os apóstolos, não conseguiram retirar daquela criança o demônio. Em outro evangelho nós vemos que nosso Senhor dá aos apóstolos o poder de realizar as suas maravilhas e de expulsar os demônios. Mas aquele demônio eles não conseguiram expulsar. E nosso Senhor reclama com eles: geração incrédula, até quando permanecerei convosco? E nosso Senhor diz ao pai daquele rapaz que desde a infância sofria neste tormento: tudo é possível àquele que crê. Tu creres que eu posso tirar? E aquele pai, em lágrimas, diz o Evangelho, grita: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E o Senhor então ordena que aquele espírito mudo e surdo saia daquele rapaz. E ele sai daquele rapaz com grande violência, deixando-o no chão, ao que as pessoas acharam que aquele homem já estava morto. Porém, o Evangelho diz que o Senhor Jesus Cristo o segura pela mão e o levanta. E a partir daquele momento, ele passa para casa. Logo após esse evento, os apóstolos perguntam: Senhor, por que é que nós não conseguimos expulsar este espírito mau? E o Senhor nos diz aos santos apóstolos e nos diz a nós, neste domingo:
certa casta de demônios só pelo poder da oração e do jejum. E o Senhor conclui anunciando a sua paixão. Chegará os dias em que o Filho do Homem será entregue, será espancado, açoitado, será crucificado, irá morrer, mas ressuscitará ao terceiro dia. E os discípulos ainda não compreendiam sobre o que o Senhor estava falando. Qual é a mensagem deste evangelho de hoje e deste domingo de hoje? De como nós lutamos com a nossa carne e contra os demônios. Nesta grande quaresma, nós somos chamados a intensificar a oração e o jejum. A história desse rapaz que estava possesso por um espírito que o deixava mudo e surdo. Um espírito que o jogava no fogo e tentava o afogar na água. Essa história desse rapaz é novamente a nossa história. A história de toda a humanidade. Pois, pela queda do nosso ancestral, Adão, pela queda de Adão, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a natureza humana tornou-se obscurecida, mortal. A nossa carne tornou-se completamente dotada de mortalidade, doente, inclinada ao mal e às paixões, não mais voltada para Deus, mas voltada para a própria matéria, para si mesmo, para o próprio ego. E, vivendo desta maneira, nós que estamos, por conta desta carne doente, voltados para o pecado, inclinados ao pecado, dia após dia, nós nos escravizamos nos pecados, em vários vícios diferentes, que são manifestação da nossa mortalidade e da nossa queda. Diferente do que é pregado pelos latinos teológicos, pelo papado e pelo protestantismo, que diz que nós herdamos a culpa de Adão, nós não herdamos a culpa de Adão. Nós herdamos a sua natureza, a sua má inclinação, a sua obscuridade, a sua mortalidade, a sua natureza doente. Porém, essa natureza doente de Adão não é má, não é depravada, ela é doente. Assim já ensinava São João Crisóstomo no século IV, quando explicava sobre o pecado ancestral. E todos nós incluímos a esta natureza doente os nossos próprios pecados, os nossos próprios vícios aos quais nós nos rebelamos contra Deus. E esses vícios e esses pecados muitas vezes nos queimam como fogo. Nos queimam e acendem em nós um fogo tão forte que é para a nossa destruição. Todo vício, todo pecado é inflamado em nós como fogo, assim como aquele jovem que era jogado ao fogo pelos demônios. Da mesma forma, este mesmo pecado, esse mesmo vício, nos afoga na escravidão, na morte, na obscuridade. Da mesma forma que aquele rapaz ia se afogar por conta das tentativas do demônio de afogá-lo, da mesma maneira, todos nós nos afogamos nos nossos vícios, na nossa própria depravação. Quando nós seguimos os desejos da nossa própria carne, da nossa própria vontade. Por isso o Senhor no Evangelho passado diz: nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Porque a nossa própria vontade, os nossos desejos, nos levam à escravidão. A escravidão do pecado que nos queima, que inflama dentro de nós. Deste pecado que nos afoga, que nos torna submersos. E, como diz o Senhor, espírito mudo e surdo, porque nos deixa completamente mudos para a oração, completamente mudos diante de Deus. Não sabemos mais como falar com Deus,
não sabemos mais como falar com o próximo, não sabemos mais como nos comportar, pois toda a nossa vida está entregue aos prazeres. E surdos, porque estamos com os nossos ouvidos fechados para a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, fechado para aquilo que é proclamado na igreja. E desta forma, como mudos e surdos, continuamos escravizados pelos vícios e pelas paixões. E muitas vezes, quando pelo arrependimento buscamos ao Senhor, buscamos a confissão, buscamos a Eucaristia, buscamos a igreja, muitas vezes ainda assim é muito difícil retirarmos esses pecados, esses vícios. Quantos e quantos de nós somos escravizados em todo tipo de vício, ao qual São João Clímaco descreve em detalhes na escada que ele escreveu. Em cada degrau, São João Clímaco descreve cada vício, cada pecado que nos aprisiona, cada paixão que nos lança no fogo e que nos afoga. E ele descreve também a maneira com a qual devemos vencer cada vício e cada paixão. Por isso que é tão indispensável para nós lermos e aprendermos com São João Clímaco, não somente neste dia de hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Pois, lendo São João Clímaco, pela intercessão de São João Clímaco, pela intercessão da igreja que estabeleceu São João Clímaco como exemplo de arrependimento e de combate à nossa própria carne e aos demônios, desta forma, não somente hoje, mas ao longo de todo o ano, nós devemos pouco a pouco lutar contra os nossos vícios, contra os nossos pecados, para que de fato possamos seguir nosso Senhor Jesus Cristo tomando a nossa cruz. Porém, muitas vezes, como o pai daquele menino, nós até cremos em Jesus, mas nós estamos há tanto tempo atormentados por certo tipo de vício ou por certo tipo de pecado, que nós achamos que nós nunca vamos nos livrar disso. Senhor, eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo. Eu creio que Tu és o Cristo. Eu creio que Tu és Deus verdadeiro. Mas eu acho que eu já estou tão escravizado por este vício, por esta impureza, que eu acho que eu não consigo sair disso. Eu creio que Tu és a salvação, mas eu creio que eu não tenho salvação. É isso pelo qual muito de nós passamos e pelo qual o demônio quer que nós acreditemos. O demônio quer que nós nos desesperemos para que continuemos mudos e surdos e afogados e vistos como quase mortos, sem solução. Porém, nós devemos, como pai deste menino, gritar ao Senhor no interior de nossa alma, em lágrimas de arrependimento: Senhor, eu creio em Ti, mas me ajuda na minha infidelidade, na minha incredulidade, na minha fraqueza, para que, como diz o santo apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se me glorio na minha fraqueza, pois quando sou fraco, é em Cristo que está a minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. É em Cristo que nós vencemos o pecado. Não por nós mesmos, porque nenhum de nós é capaz de vencer nenhum pecado. Nenhum. Nenhum de nós é capaz de vencer nenhum vício. Somente se nos unirmos a Deus, se fizermos o nosso coração morada do Espírito Santo, é que, pela graça incriada de Cristo, que é o seu próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus, em sua energia incriada, que vem habitar em nós, é o Senhor Jesus Cristo, que morando em nós, vence em nós todos os vícios e prazeres e todas as paixões. Por isso, que é tão importante estarmos na igreja e obedecermos à igreja, para que possamos nos tornar moradas do Espírito Santo, como nos diz São Serafim de Sarov. O objetivo da vida cristã é a aquisição do Espírito Santo, é nos tornarmos moradas do Espírito de Deus, participantes de Deus, pelas suas energias incriadas, pela sua graça incriada, que é o próprio Deus,
que vem a nós através de suas energias, como nos ensinou São Gregório Palamas. Em certa ocasião, um santo monge chamado São Savas, na Palestina, durante a Quaresma, foi até os desertos e foi em oração até um forte abandonado do Império Romano. E naquele forte começou o jejum e a oração. Porém, haviam lá muitos demônios, muitos espíritos malignos que atormentavam, que chegavam até mesmo a ferir fisicamente São Savas, para assustá-lo e para que ele fosse embora dali. Até mesmo dizendo: vocês já têm muitos mosteiros em muitos lugares, mas este local pertence a nós. Vai-te daqui. E São Savas, apavorado de medo, pensou realmente em deixar aquele local e procurar outro lugar no deserto, pois os demônios tinham muita força ali. Porém, Cristo vem a ele e diz: crê no poder da minha cruz. Crê no poder da minha cruz. Cristo adverte e dá uma lição. Então, São Savas volta e inicia jejum, oração, com muito fervor, mesmo apanhando dos demônios, mesmo atormentado pelos espíritos malignos, mesmo com medo, ele permanece firme na oração e no jejum. E diante disso, aqueles espíritos malignos, com o tempo, se afugentaram. E aquele forte romano se tornou mais um mosteiro. E assim deve ser a nossa vida. Devemos crer na cruz de Cristo. Se nossa alma jaz um forte demoníaco, cheio de espíritos e paixões demoníacas, nós não devemos abandonar a nossa alma ao desespero, mas devemos escutar Cristo, que fala através dos seus santos e que fala nesse evangelho de hoje. Crê no poder da minha cruz, como nós vimos no evangelho passado. Crê na minha cruz, crê na minha vitória, porque não é você que vence os teus pecados, sou eu que, morando em ti, vence todos os vícios. Então permita que eu more em ti, renuncia à tua vontade e permita que eu habite em ti, para que eu vença e para que o teu interior se converta em minha morada. Devemos lembrar que muitos de nós, quando chega o tempo do jejum, quando chega o tempo da Quaresma, não queremos jejuar. Achamos isso besteira, isso é uma coisa antiga, que bobagem. O que adianta ficar fazendo jejum ao longo de todo o ano, nas quartas e sextas-feiras? O que adianta, na grande Quaresma, fazer jejum? E muitos desses falsos cristãos dizem hoje em dia: para que jejum? Que coisa besta. O importante é meu coração diante de Deus. Porém, nosso Senhor diz, a exemplo de São Savas, a exemplo de São João Clímaco e de todos os santos, essa casta de demônio que você não se livra, que você não se liberta, este vício, essa paixão, você não vence pelo seu coração bonzinho, não. Pois teu coração é incapaz de vencer qualquer paixão. Você só vence isso pelo jejum e pela oração. Pois se a humanidade está caída nesse estado de mortalidade, foi porque o nosso primeiro pai e nossa primeira mãe, os nossos ancestrais, Adão e Eva, não jejuaram no paraíso. Pois Deus disse: não coma deste fruto, porque eles ainda não estavam prontos para comer aquele fruto. Eles ainda não tinham a maturidade espiritual para comer daquele fruto. Porém, eles não jejuaram. E por isso nós padecemos tudo o que nós padecemos hoje. Disso nós vemos o quão é importante o jejum. O quão é importante aprender a jejuar conforme é ensinado pela igreja. Para que por meio deste jejum, desta oração, como os santos, permaneçamos firmes para que Cristo possa ser o nosso Senhor. E de fato, faça do nosso coração uma morada, onde Ele vai destruir todos os vícios e paixões pelo poder do seu Espírito Santo, pelo poder da sua gloriosa ressurreição. Não é seu coração, não é a sua bondade,
Como nos diz a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, as boas obras dos justos não passam de panos de menstruação para o Senhor. Toda boa obra que nós fazemos ainda não são nada diante de Deus. Não somos salvos porque somos bonzinhos, ou porque Deus conhece o nosso coração e sabe que eu sou bonzinho. Não. Seremos salvos se de fato renunciarmos à nossa má vontade e nos entregarmos a Deus. E nos fizermos morada de Deus a partir da deificação, que vem pelo jejum, que vem pela oração e que vem pela obediência. Obediência a Cristo e obediência à sua igreja. Pois, se não formos obedientes, se não jejuarmos, nós não nos livraremos desta casta de demônios, nem nesta vida, nem na próxima. Que o Senhor nos conceda ser obedientes à sua palavra e, tomando como exemplo os seus santos, caminhar com retidão até o Senhor, no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos.